Pergunta. Olá, Roberta. Meu marido saiu de casa e nos separamos. Ontem fiquei sabendo que ele procurou um advogado e entrou com um pedido de pensão, alegando que está desempregado e não tem como se sustentar. Corro o risco de pagar pensão para ele? Senta que lá vem tabu. Deixa eu te contar um segredinho. Sim, o pagamento da pensão alimentícia é válida de forma igualzinha para homens e para mulheres, desde que respeitados os requisitos previstos em lei. Estranho, né, essa história de mulher pagar pensão para homem, mas é. Vigente desde a Constituição de 88, o benefício tá lá, bem bonitinho e bem descrito no artigo 1694 do Código Civil, dizendo que qualquer pessoa pode usufruir desse benefício desde que não tenha condição de se sustentar. Ou seja, a mulher pode sim pagar a pensão alimentícia para o ex-cônjuge, desde que ele comprove de que ela era quem mantinha a casa e que ele não tem condições de trabalhar para se sustentar. Igualdade de gênero que chama, né? Falando a real, é que o direito, ele acompanha a dinâmica social e, consequentemente, acompanha as mudanças que a sociedade traz. Não tem como negar que, diante de tantas conquistas voltadas para o público feminino, muitas mulheres hoje acabam assumindo os lares, a renda da casa e colocando o mesmo valor que os homens colocavam ou colocam nos seus lares. Isso muda muita coisa. E é claro que com essas mudanças, muitas mulheres acabaram trabalhando fora e assumindo grande parte das despesas da casa. E o homem, igualitariamente, passou a assumir o trabalho doméstico e o cuidado com os filhos, em alguns casos, deixando de trabalhar fora para poder ficar assumindo esse papel. Ou seja, aquele bom e velho meio a meio. Então deixa eu te dizer uma coisa, se o homem não tem condições de se sustentar e se a mulher é a grande provedora da casa, pode ser que ela tenha que pagar a pensão sim ao ex-marido. Roberta, e agora? Calma, eu também preciso te dizer uma coisa. Lembra aquele artigo, o 1694 do Código Civil? Ele também diz que a pensão ela vai pagar apenas o extremo necessário para o sustento desse ex-cônjuge, baseada nos recursos da pessoa que é obrigada a pagar, ou seja, você. Vou te explicar melhor. É que o juiz vai analisar os bens e os recursos do cônjuge requerente para saber se ele precisa mesmo, sabe, dessa pensão. Em contrapartida, vai analisar os recursos e as possibilidades do cônjuge que precisa pagar a pensão. E isso é independente do gênero, hein? Isso quer dizer que todas as decisões relacionadas à pensão e alimentos são pautadas num binômio que chamamos de necessidade e possibilidade. E isso vale para homens e mulheres. Além disso, não se preocupe, porque geralmente esse valor de pensão é para pagar apenas o indispensável para a sobrevivência, subsistência do ex-marido. Ou seja, não é aquela coisa para sempre. Vai ser por um determinado tempo. Isso significa que é meio que improvável que seja uma decisão para a vida toda. Eu escutei amém? Existem algumas decisões mais modernas que acrescentam os alimentos compensatórios, que têm como objetivo reparar um pouco do desequilíbrio financeiro causado pela separação. Por exemplo, quando o pai sai de casa e mesmo com a pensão, a qualidade de vida da mulher e do filho cai, muda, entendeu? Então, olha, antes que esse vídeo acabe, deixa eu te dizer 5 informações importantíssimas para você não esquecer sobre esse assunto. Anota aí. 1. Para que a pensão seja paga, o homem precisa comprovar que a mulher possui rendimentos suficientes para arcar com toda essa questão de pensão e que ele não tem absolutamente nenhuma possibilidade de aferir renda. Ou seja, tem que provar para o juiz a verdade dos fatos. Não pode contar uma historinha sem fundamento. Precisa provar que um possui mais condições do que o outro e que quem não possui condições está incapacitado de poder começar a se autossustentar. Porque se faltar alguma dessas comprovações, muito possivelmente o juiz não vai acatar o pedido. Dica 2. O direito à pensão alimentícia pode ser invocado a qualquer tempo, é verdade. O que vai determinar ou não o direito é o entendimento do juiz. Mas também não tem esse negócio da pessoa passar 10 anos depois que se separou para pedir pensão.
Na maioria dos casos, a pensão ela é fixada por tempo determinado, ou seja, até quando a pessoa que não estava aferindo renda, que não estava conseguindo se sustentar, ela de fato consiga arrumar um trabalho, construir uma renda, um patrimônio e passar a garantir o seu próprio sustento. Dica número 3. Existem muitos fatores que determinam as rédeas dessa decisão. Bens a partilhar, o regime de casamento do casal, regime de bens, filhos. Dica número 4. Se o ex-cônjuge adquirir um novo casamento, uma união estável ou começar a viver com alguém de forma estável, perde totalmente o direito à pensão. Eu escutei totalmente? Por último, quinta e última dica. A situação pode ser revista a qualquer tempo, sempre que ocorrer um fato novo. Por exemplo, vai que muda a condição daquela ex-mulher. Ou vai que agora o ex-marido começa a trabalhar e tem uma ascensão na sua carreira. Essa alteração vale para ambos os lados. Ou seja, a depender da situação do outro, a pessoa pode ter que pagar a mais ou pagar a menos. Por isso, é tão importante observar as peculiaridades de cada situação, para que a gente possa te indicar o melhor caminho jurídico diante do seu caso. Agora vem a parte mais importante, a cereja do bolo. Agora vamos pensar do outro lado. Você quer mesmo brigar, mesmo pagando pensão, com o seu ex-cônjuge? Não é melhor dialogar e ficar ali, sabendo da vida dele, acompanhando o desenvolvimento dele, sabendo se ele está conseguindo arranjar um outro emprego, se recolocar profissionalmente e, melhor, sair dessa pindaíba? Tenta sempre dialogar com a outra parte. Sabe por quê? Porque nessas questões relacionadas a direito de família, quando as partes dialogam, elas conseguem entender e enxergar o outro lado da situação. Porque nem sempre no judiciário, no litigioso, você consegue resolver essa situação. Existe a possibilidade de resolver em meios extrajudiciais. Você já parou para pensar nessa possibilidade? Porque pensa comigo, você já está pagando pensão e ainda vai se envolver em briga no judiciário com seu ex-marido, às vezes tem filhos, às vezes tem bem, e aí o cara não sai do lugar, e aí você não pode pagar, e aí isso dura anos e anos e anos. Vai esperar um juiz decidir o que é melhor para você? Mas tá, eu sei, às vezes não dá para dialogar, mas o advogado serve para isso. É exatamente nesse papel que ele vai conduzir o que é melhor para as partes. Olha, é super possível resolver isso, na sua grande maioria das vezes, no extrajudicial através de um acordo de pensão alimentícia. Afinal de contas, para que complicar se você pode descomplicar? Aproveita e deixa um joinha aqui, uma curtida para poder dar uma levantada no canal. E também se inscreve para poder receber todos os vídeos de Quebrando o Tabu de Direito de Família, aquelas histórias mais comuns que todo mundo acha que só acontece com o vizinho. É isso! Se é para quebrar tabu, vem com a gente!